Adam Raga venceu as 2 jornadas da ronda portuguesa do Campeonato do Mundo de Trial Outdoors. A prova decorreu em Gouveia e o espanhol não se incomodou com as condições climatéricas adversas que se fizeram sentir e garantiu assim a liderança do campeonato. Gouveia e as bonitas paisagens da Serra da Estrela foram o palco para o Grande Prémio de Portugal, capital da aventura, a segunda prova pontuável para o Campeonato Mundial de Trial de 2004. Depois de 2 anos de ausência do nosso país, eis o regresso com a organização do Motoclube do Mondego e também da Câmara Municipal de Gouveia. É seguramente um grande prazer, uma grande honra para mim, enquanto Presidente da Câmara, e para todos os govienses, recebermos de facto esta prova de grande espetacularidade e que é para nós muito importante na estratégia que definimos para o desenvolvimento de Gouveia. Nós achamos que Gouveia tem um grande desafio, que é com a nossa natureza, e nada melhor do que uma prova desta envergadura, com atletas de altíssimo nível a disputar uma prova mundial, para nos ajudar a cumprir esse objetivo estratégico, que é afirmar Gouveia como uma capital de aventura, como uma cidade ligada ao desporto de aventura, face ao seu enquadramento paisagístico e à sua natureza, como eu referi, de modo que é para nós, de facto, uma grande honra estarmos envolvidos nesta enorme organização. Começamos por conhecer os protagonistas deste campeonato e ninguém melhor do que o 7 vezes campeão mundial, Dougie Lumpkin. Estou muito satisfeito com o início de temporada, uma vez que na Irlanda consegui um primeiro e um segundo lugar e isso permite-me chegar aqui com uma ligeira vantagem no campeonato. Estou satisfeito com a minha condução e estou muito satisfeito também por voltar a Portugal, onde espero continuar esta série de vitórias. Esta é uma nova prova em Portugal, julgo que será mais seca do que as anteriores e normalmente as organizações fazem provas bastante difíceis, é isso que eu espero para esta também. Depois de Lumpkin, o seu companheiro de equipa, o japonês Takahisa Fujinami, vice-campeão mundial. Espera este ano conseguir finalmente o título mundial, uma vez que já está cansado de ser sempre o segundo classificado. Há 5 anos que isso já acontece. Tem sido difícil bater Dougie Lumpkin. Não será fácil conseguir o título mundial, mas há possibilidades disso e espero que isso venha a acontecer. Outro protagonista de quem se esperava muito na jornada portuguesa era o espanhol bicampeão mundial de trial indoor, Adam Raga. Digamos que procuro sempre a vitória e estou contente com os resultados até agora conseguidos, mas o campeonato é longo e por isso conto ao longo do mesmo vir a melhorar os resultados. O trial indoor é uma modalidade mais ao género do supercross, enquanto que o trial outdoor é mais do tipo de Dakar. Uma prova muito longa, onde tem que se ter muita paciência e onde as zonas são muito difíceis e tem que se ir progressivamente. Uma novidade neste campeonato é a participação de Laia Sant, a única mulher que alinha juntamente com os homens, integrada na categoria júnior. Sobre a Irlanda diz que o primeiro dia foi muito bom, mas no segundo dia o resultado já não foi tão feliz, não indo além do 6º lugar. Vamos então para o primeiro dia de competição em Gouveia.
Depois da primeira prova, que se havia realizado 15 dias antes na Irlanda, onde os pilotos encontraram um piso muito escorregadio devido à muita chuva que se fez sentir, encontraram em Portugal um céu nublado, mas ao mesmo tempo com sol a brilhar, que permitiu umas condições diferentes daquelas que haviam encontrado na primeira jornada. A abrir as hostilidades estavam os pilotos da Taça Jovem, eles que tinham aqui a sua primeira prova, uma nova série que pontua neste campeonato mundial, destinada a pilotos entre os 16 e os 18 anos, tripulando motos de 125 centímetros cúbicos. Dos 3 participantes que alinharam, vemos Sven Taylor, piloto britânico com a Gas e com o número 83, piloto que sentiu muitas dificuldades ao longo dos 2 dias, não indo por isso além do último lugar do pódio. Melhor representados estiveram os pilotos espanhóis, aqui com Daniel Guibert, piloto que terminou na segunda posição, conseguindo mesmo na segunda volta do primeiro dia ser o mais rápido, mas não o suficiente para bater o seu compatriota, que aqui passa com o número 82, naquela bonita zona de água. Muita pedra e muita terra, sempre a caracterizarem este percurso aqui nas terras de Viriato. E aqui está então o pódio final do primeiro dia, com Daniel Oliveiras a triunfar na Taça Jovem. Isto no primeiro dia, o que garantia assim a continuidade na liderança do campeonato para este jovem piloto espanhol. Já nos júniores alinhavam também 3 pilotos portugueses, 3 pilotos convidados, mas que sentiram muita dificuldade em enfrentarem estas zonas de nível mundial, uma vez que o mesmo não acontece no campeonato nacional, onde eles habitualmente evoluem. Nas imagens, piloto Nuno Santos, vimos, e ainda antes dele, João Ribeiro, também agora André Garcia, o pluricampeão nacional, com a sua Gas. Aqui numa zona montada propositadamente junto do paddock, com obstáculos naturais, uma zona espetáculo que atraiu muito público e que agradou muito aos fãs desta modalidade. André Garcia acompanhado pelo seu mochileiro, tal como todos os pilotos, que agora podem ter 2 mochileiros a apoiar, ao contrário de antigamente, onde poderiam ter apenas um. André Garcia com algumas dificuldades em superar estas zonas de nível técnico bastante mais elevado do que aquilo a que está habituado. Os 3 últimos lugares na classificação para os pilotos portugueses. Depois aqui Michel Bossi, que terminou o primeiro dia de competição na 8ª posição. Os pilotos tinham para cada um dos dias um percurso com 15 zonas a percorrer 2 vezes. Laia Sanz saía também para o primeiro dia de competição. A jovem piloto espanhola chegava aqui à zona de Melo, onde havia muita água, acrescendo assim também maiores dificuldades, uma vez que os pilotos eram obrigados a molhar os pneus e por isso mesmo ficavam bastante mais escorregadios. Laia Sanz, mesmo assim, conseguiu evoluir muito bem. O seu objetivo era conquistar em Portugal o seu primeiro pódio, mas isso acabaria por não acontecer ainda. De qualquer forma, a piloto da equipa oficial da Montesa esteve muito próximo disso. À sua frente, outro piloto espanhol, Diego Garrido, e também o italiano Francesco Iolita, aqui na mesma zona de água, que depois tinha uma difícil subida que os pilotos tinham que enfrentar já em terra. À qual se seguia também uma descida vertiginosa e que chegou mesmo a valer uma queda bastante aparatosa a um dos participantes, se bem que felizmente sem qualquer consequência física para o piloto. O pódio teve José Maria Juan na 3ª posição, piloto espanhol. Depois, no 2º lugar, o piloto britânico Mika Vesterinen, e a vitória para
o jovem espanhol que vemos nas imagens com o número 56, Isaac Pons, piloto que já havia vencido um dia de competição na Irlanda e que também chegava aqui a Portugal na liderança do campeonato. Isaac Pons fez no primeiro dia uma prova bastante regular. Na primeira volta foi apenas o terceiro classificado, mas depois na segunda volta marcou a diferença para os seus adversários, fazendo muito menos pontos de penalização, o que garantiu assim o triunfo para o piloto da equipa da Federação Espanhola de Motociclismo. Recordo que o trial é uma modalidade onde o que conta mais não é a velocidade, mas sim a regularidade e cometer o menor número de erros possível. Os pilotos em cada uma das zonas que têm que passar têm um tempo máximo, neste caso era de 1 minuto e meio, e sofrem pontos de penalização por cada apoio que fazem com os pés ou com outra parte do corpo, mas normalmente o que acontece é com os pés, e poderão mesmo ter penalização máxima se eventualmente caírem ou forem ajudados pelos seus mochileiros, ou também na situação de deixarem recuar a moto, manobra que não é permitida pelas regras. Entretanto, estamos já a acompanhar os pilotos séniores. Víamos Giuseppe Manzano, piloto espanhol da Beta. Aqui está ele com o número 10, numa das zonas do Folgozinho, as bonitas encostas do Castelo de Folgozinho, onde estavam diversas zonas montadas, estas sim que apresentavam o maior grau de dificuldade técnica, subidas vertiginosas e também grandes rochas a obrigar a um grande esforço por parte dos pilotos. Ali está o mochileiro a tentar evitar não tocar na moto do piloto, porque isso valer-lhe-ia a penalização máxima. Aqui um pé de apoio para Graham Jarvis, piloto britânico, um dos mais experientes e mais velhos neste campeonato, já com 29 anos, tripulando a sua habitual Sherco. O piloto não esteve a um grande nível e conta agora também com muita oposição por parte de jovens que vão surgindo. Graham Jarvis aqui na zona espetáculo número 15. Ele acabaria por terminar o dia apenas na 10ª posição. Vimos ali o pormenor da passagem de caixa para preparar o ataque à rocha, e aqui está um outro ataque mal sucedido, queda, e por isso mesmo 5 pontos de penalização para o piloto britânico. Aqui já numa outra passagem, com um ponto, como víamos ali o observador, podemos ver que vão acompanhando os pilotos ao longo das zonas e com a mão vão indicando os pontos de penalização que os pilotos já têm acumulados. Jordi Pasquet com o número 11. Era mais um piloto da Forte Armada Espanhola. Aliás, a maioria dos pilotos desta modalidade vem do nosso país vizinho, um país com muita tradição e também com muitos campeões nesta modalidade. Recorde-se Jordi Tarres, que durante os anos 80 e 90 conquistou 7 títulos mundial, um recorde apenas igualado pelo atual campeão do mundo, Dougie Lumpkin, piloto britânico que poderá mesmo vir a bater esse recorde. Aqui a grande esperança dos espanhóis, um piloto muito jovem, com o número 13, António Bu. Piloto com apenas 17 anos e já a alinhar na categoria sénior. Ele não luta ainda pela vitória, mas já demonstra, com esta pouca idade, uma habilidade e capacidade técnica muito boa, o que faz dele, sem dúvida alguma, uma das principais esperanças para o trial espanhol e mundial. Ainda António Bu aqui com o Castelo de Folgozinho em fundo. Uma zona que contou também sempre com muito público a acompanhar e a aplaudir estes magos do equilibrismo. Com o número 9, mais um piloto espanhol, Jerónimo Fajardo, este tripulando uma Gas-Gas, também na mesma zona, esta número 6. Ali o pé direito de apoio a valer um ponto de penalização.